Olá, seja muito bem-vindo à Academia de Pregadores em mais uma transmissão exclusiva e abençoada para você. Hoje, lançando um novo curso, um conteúdo inédito com o pastor Alain Brizotti, intitulado A Espiritualidade nos Salmos. A espiritualidade nos Salmos é um convite ao mergulho na mais profunda adoração. Um conteúdo que com certeza vai edificar grandemente a sua vida e você vai assistir agora uma aula completa deste curso gratuitamente para conhecer, para deliciar-se com este lançamento que a Academia de Pregadores está preparando. Depois você poderá também, se ainda não é um aluno, se tornar um aluno e fazer todos os nossos cursos completos acessando a plataforma da Academia de Pregadores. Lembrando que nós não comercializamos, não vendemos os cursos. Aqui você se torna um membro desta família. Você é participante deste grupo de pessoas, de homens e mulheres que amam a palavra de Deus e têm esta oportunidade de acessar todos os nossos cursos dentro do site, pagando apenas uma pequena mensalidade. Por R$ 49,90 por mês, você pode fazer todos os cursos dentro do site, em qualquer lugar, em qualquer horário, 7 dias por semana, 24 horas por dia, onde você estiver através da nossa plataforma, uma moderna plataforma digital. Então, se você ainda não conhece, conheça a Academia de Pregadores, assista esta aula e depois visite o nosso site para conhecer os detalhes de como funciona e se inscrever, tornar-se um aluno da maior escola de teologia online do Brasil. Um abraço aos nossos queridos alunos que já estão conosco. Obrigado a você que sempre acompanha a academia, você que acompanha as nossas transmissões. Um abraço aos alunos que estão no Brasil ou no exterior, onde você estiver, que a mão de Deus te abençoe poderosamente. Já vamos para a aula de hoje. Vamos acompanhar então esta que é a primeira aula do curso A Espiritualidade nos Salmos com o pastor Alain Brizotti e daqui a pouco eu volto para conversar um pouco mais com você. Meus irmãos, graça e paz, eu sou o pastor Alain Brizotti, quero desejar-lhes boas-vindas ao nosso curso A Espiritualidade nos Salmos. Estou muito feliz por estar mais uma vez com vocês aqui na Academia de Pregadores, extremamente honrado por essa oportunidade. Louvo a Deus pela sua vida. Quero te dizer que essa iniciativa, esse curso, visa única e exclusivamente aumentar, fortalecer, amadurecer, abençoar a sua fé. É um curso que tem uma ótica devocional muito profunda e eu tenho certeza que isso vai mexer tremendamente com o seu coração. Eu louvo a Deus por esse dia. Quero agradecer de coração a você que está aqui fazendo esse curso. Nós vamos abranger uma ótica de quase 15 salmos e cada um deles com um relance muito profundo da questão da espiritualidade. Por isso que eu coloquei a espiritualidade nos salmos. Não são em todos os salmos, mas são em alguns salmos pontuais da Bíblia. Por exemplo, para você entender melhor, nós vamos falar sobre a espiritualidade nos salmos, a profundidade da adoração. Nós vamos falar sobre a espiritualidade feliz, que é direção no mundo da confusão, uma análise do Salmo 1, que é um salmo extraordinário. Também vamos falar da espiritualidade mascarada, que é o perigoso ateísmo do coração, que é uma análise que eu faço a partir do Salmo 14, que é um salmo muito profundo, muito forte e que eu tenho certeza que vai impactar a sua vida. Também vamos falar da espiritualidade e cotidiano, o supremo pastor na realidade da vida, que é uma análise profunda do Salmo 23. Também vamos falar da espiritualidade orante, a oração no mundo dos conflitos, o Salmo 46. A espiritualidade e o conflito, lições contra o inimigo, Salmo 56, que é um salmo extraordinário e que pouca gente tem pensado nele
e é um salmo que tem tanta coisa para nos ensinar. Temos também a espiritualidade no olhar curado, que eu coloquei como por um santo exame de vista, lá no Salmo 73, o belíssimo Salmo de Asaf. Temos também espiritualidade na igreja, refletindo sobre a igreja como casa de Deus a partir do Salmo 84, para a gente entender um pouco dessa metáfora da igreja como casa de Deus. Temos também espiritualidade dos humildes começos, que é a graça do nascimento no Salmo 87, a espiritualidade dos humildes começos. A espiritualidade anônima no esconderijo do Altíssimo, Salmo 91. Vamos analisar ainda a espiritualidade cristocêntrica, que é uma análise de Cristo no Salmo 110. Espiritualidade e cuidado, quebrando mitos sobre a proteção divina, que é um olhar assim, analítico também do Salmo 121. Ainda falaremos da espiritualidade alegre, uma reflexão sobre o conteúdo da nossa alegria, lá no Salmo 126. Espiritualidade comunitária, a unidade como marca inconfundível do cristão, no famoso Salmo 133. E para fechar, a gente vai falar da espiritualidade radical, o desafio de andar com Deus, que me conhece por inteiro, baseado lá no Salmo 139. Essa é basicamente a grade do que a gente vai falar nesse curso. Eu espero que esse curso atinja o objetivo central dele de desenvolver em você um gosto apurado pela profundidade dos Salmos. Eu fico fascinado com esse texto. Eu sou professor do curso médio em teologia da Academia de Pregadores e uma das minhas matérias é justamente os livros poéticos, onde eu trabalhei a ideia dos Salmos. Eu sou apaixonado pela didática, poesia, teologia, até a filosofia dos Salmos, e isso me fez dar esse mergulho para buscar algumas das coisas mais bonitas da espiritualidade dos Salmos, que é o que eu espero que a gente juntos, a gente possa trabalhar e entender aqui. Então, o meu convite a você é que você coloque a máscara de mergulho para a gente ir no mais profundo, no mais fundo desses Salmos e permitir que isso venha de um modo tremendo e abençoado por Deus, colocar na nossa fé as bases mais profundas de uma espiritualidade que tem em si mesma o desejo sincero de aprofundar-se em Deus. Para começar, nós precisamos ir para os Salmos. E eu gosto muito desse texto, do Salmo 90, que foi um salmo escrito por Moisés. Esse salmo é tão profundo porque ele trabalha em ideias, imagens tão extraordinárias da vida, e eu tenho a certeza que o verso 12, que é o verso que eu peguei como base, para mim é como se fosse uma espécie de textuário, de refrão do salmo e de suprema consciência da vida. Olha o que é que o salmista nos diz no Salmo 90 e o verso 12. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos coração sábio. Olha, como é profunda essa oração. Isso é uma oração. Ensina-nos a contar os nossos dias, uma espécie de colecionadores de santas agendas, que a gente possa aprender a didática dos dias. Eu gosto que o salmista não diz ensina-nos a contar os finais de semana, ensina-nos a contar o tempo do veraneio, turismo, as férias. Ele diz ensina-nos a contar os nossos dias. Este é o dia que o Senhor Deus fez. Ou seja, eu tenho a dádiva de viver esse momento. Então preciso entender que esse dia precisa ser vivido na sua integralidade, na sua essência, no seu poder, para que eu consiga extrair disso, e é o que ele coloca no texto, um coração sábio. Ou seja, a maior dádiva que o salmista está pedindo aqui, a maior alegria que ele espera receber aqui, o que ele procura de fato aqui, é ele entender que se o coração dele é sábio, se a sabedoria dele está no coração, essa sabedoria veio adquirida pelo auxílio divino em aprender a lidar com os dias. Ou seja, eu não preciso transformar os meus dias numa série terrível de reclamações, de pesos e angústias. Meus dias são transformados à medida que eu mergulho em Deus e aprendo a extrair, na linguagem do Salmo, alcançar um coração sábio. Isso é muito profundo. É um convite ao mergulho naquilo que é mais tremendo. Atanásio, que era um bispo e teólogo do século IV, ele dizia assim, as escrituras falam conosco, porém os salmos
falam por nós. Que frase tremenda de Atanásio. As Escrituras falam conosco, os Salmos falam por nós. Calvino chamou os Salmos de anatomia de todas as partes da alma. Para Calvino, você mergulhar nos Salmos era você mergulhar numa espécie de autoexame extremamente profundo, ao nível dele chamar de anatomia de todas as partes da alma. Ambrósio usou uma metáfora diferente. Para ele, os Salmos são um tipo de ginásio para ser usado por todas as almas, um estádio da virtude, onde diferentes exercícios são praticados, dentre os quais se podem escolher os mais adequados treinamentos para se alcançar a coroa da vida. Olha que tremendo. Ambrósio estava dizendo assim, ó, você faz dos Salmos, da leitura dos Salmos, do pensar os Salmos, do refletir os Salmos, uma espécie de ginástica da alma. Meditar nos Salmos é praticar exercícios espirituais numa espécie de estádio da virtude. É tão tremendo isso, só que é preciso ir além do você ficar apenas curvado sobre uma página. É você conseguir, de algum modo, recostar, fechar os olhos e refletir sobre cada linha. É entender que a leitura, a profundidade, o convite que se faz aos Salmos vai além da mera decoreba, da mera passar a vista por cima do texto. Ou seja, assim como uma academia exige um esforço, o mergulho nos Salmos, para que a academia da alma seja cada vez mais evidente e forte, também exige um mergulho profundo. Interessante é isso aqui, ó. A espiritualidade dos Salmos é um convite ao mergulho nas disciplinas espirituais que compõem um quadro mais amplo da intimidade com Deus. Isso aqui é extremamente importante para a gente entender. A espiritualidade dos Salmos é um convite ao mergulho nas disciplinas espirituais que compõem o quadro mais amplo da intimidade com Deus. Interessante que é impossível você ter uma abrangência dentro dos Salmos se não houver esse mergulho. Não dá para ser parcial, não dá para viver numa porcentagem, numa mediocridade em relação aos Salmos. Ou você mergulha profundo nisso, ou vai ficar difícil para você. Então, o meu convite a você que vai se dedicar a esse curso da espiritualidade nos Salmos é que você venha com o coração e a mente abertos para mergulhar. Para entender que tudo que está aqui exige um esforço mais profundo, exige uma vontade de mergulhar, de ir além do mero olhar para o texto. É importante a gente entender que é ir além da mera leitura, é transformar isso numa respiração da alma. Se a gente faz isso, a gente desenvolve um trabalho muito mais amplo, muito mais profundo. Um dos grandes livros sobre os Salmos na história da igreja, e eu tenho a bibliografia do curso, você vai ter acesso a ela, um dos grandes livros sobre os Salmos foi escrito por um teólogo alemão chamado Dietrich Bonhoeffer. Bonhoeffer foi um teólogo extraordinário. O seu livro Orando com os Salmos foi lançado quando o governo nazista impediu o estudo do Antigo Testamento na Alemanha. E nesse livro, Bonhoeffer, que foi um pastor ativo contra o império nazista, foi um homem que morreu por essa causa, ele escreveu o seguinte: o livro dos Salmos é o livro de idiomas de Deus. Assim como a criança aprende a língua materna com os pais, os cristãos aprendem o idioma da oração com o livro dos Salmos. Que coisa tremenda que é isso. Ele está dizendo assim, ó, os Salmos são a suprema didática divina da crise. Ele viveu um período dificílimo, complicadíssimo. Então ele diz, assim como a criança aprende essa linguagem, o jeito de se expressar, a conversa, a fala e todos os meandros do idioma, como a gíria, o jeito de pedir, tudo que se aprende numa linguagem familiar com os pais, a gente aprende na graça a partir dos Salmos. Leitura profunda que vai me levar a compreender aquilo que Deus quer que eu aprenda, aquilo que Deus quer que eu entenda. Nessa dimensão de pai para filho, Deus vai passando para nós essas verdades essenciais da fé. Olha que coisa interessante. Salmos são mais do que cânticos. São orações, súplicas profundas, falas da alma. Salmos não são orações perfeitas de pessoas incríveis. São orações humanas, de gente que enfrenta crises, fracassos, traumas, decepções
experiências amargas com Deus. Sabe o que são salmos? Salmos são ressonâncias da intimidade. É isso que eu quero que fique gravado na sua mente. Muita gente acha que pegar o livro dos Salmos é semelhante a pegar uma harpa antiga. Tudo aqui é cântico. E pode ser, mas não é apenas para se cantar. Também é para se orar, ruminar, refletir, mergulhar. Ressonâncias de intimidade. Existem salmos que eles vão te atingir profundamente no momento da crise. Também existem salmos que serão para você entoar o cântico da celebração. Vão ter salmos que a sensação que a gente dá é que eles calam profundo no silêncio da alma. Cada um deles atingem de um modo peculiar e extraordinário as coisas mais íntimas que atingem a nossa alma, que passam pela nossa pele. Então, misturar a nossa profundidade com a profundidade dos salmos é tudo isso junto, um milagre da graça de Deus. Eu queria muito que você tivesse o coração aberto para que o Espírito de Deus, à medida que a gente for trabalhando isso aqui, vá entrando profundamente no seu coração. Porque cada um desses salmos, cada meandro, reflexo da espiritualidade aqui, montam no final um mosaico cuja figura maior é Cristo. Porque a Bíblia toda aponta para Cristo. E é bom a gente começar com isso, entendendo que salmos são mais do que cânticos, para que você perceba que os salmos não são apenas para quem sabe cantar. Os salmos não são apenas para quem tem uma certa habilidade com música. Eu preciso dizer isso a você, meu amigo, que está fazendo esse curso e que tem, assim, às vezes, um problema com afinação. Salmos também são para os desafinados. No peito dos desafinados também nasce adoração. Salmos também são para quem chora, para quem não consegue ter cântico, para os que estão com a amargura entalada no peito, para os filhos de Ana. Salmos são para aqueles que têm o peito às vezes apertado, então chega para Deus e diz: Deus, hoje eu não consigo cantar, mas eu posso orar um salmo a Ti, eu posso fazer um salmo com a minha dor, eu posso oferecer ao Senhor essa minha alegria. Salmos são mais do que cânticos. Olha que interessante, salmos não são orações polidas, feitas numa linguagem rebuscada. Salmos são orações comuns. Eles são feitos numa linguagem elementar, popular, da boca do povo, no meio do caos. A oração ao estilo dos salmos nos ajuda a pôr para fora, diante de Deus, tudo o que há nos porões da nossa alma. Quando você vai lá nos cárceres da alma, nos meandros mais íntimos, mais profundos da sua vida, o que você encontra é a matéria-prima das orações mais tremendas que são geradas e geram salmos. Porque não são orações trabalhadas, artísticas. Olhando para a Bíblia, a gente vê que Jesus orou frases dos salmos. Jesus orou frases dos salmos. Essa frase, quando eu escrevi isso aqui, eu fiquei pensando, meu Deus, Jesus tirou os salmos apenas da literatura e colocou na vida. Ele orou frases dos salmos. Paulo orou frases dos salmos. Jonas, no ventre do peixe, ora frases de salmos. É preciso aprender essa bendita arte de orar os salmos. Uma das principais práticas da chamada espiritualidade clássica da história da igreja, anterior até a Reforma Protestante, tinha essa prática que se perdeu ao longo da história de oração de salmos. Orar os salmos. Como é tremendo isso. E como eu estou te dizendo aqui, Jesus fez isso, Paulo fez isso, Jonas fez isso, Moisés fez isso, nós vemos aqui. Orações tão tremendas como essas. É importante você se lembrar que isso não é apenas uma técnica que deve ser feita semelhante a uma reza, onde você aqui, no caso, decora um salmo e sai falando. Isso tem pouco sentido, porque o mantra é uma antipalavra. Tira da palavra exatamente aquilo que é o melhor, que é comunicar um sentido. Então, eu não estou te chamando para uma decoreba simples e comum dos salmos para que você saia pela vida recitando um atrás do outro. Isso é apenas uma espécie de memória cansada. O que eu estou te dizendo é que vai ter um dia em que você vai se sentir parte do mesmo contexto gerador dos salmos. É quando você tem aquela angústia tão monstruosa no peito que você, às vezes, até sem pensar, repete uma frase que muitos salmos colocaram. Onde está, Senhor? É uma frase tão honesta que a Bíblia colocou nos salmos. É muito importante a gente entender isso. Olha que interessante. Os judeus sempre oraram e cantaram os salmos. Eles cantavam quando tudo estava bem,
mas também cantavam quando havia perigo ou quando a vida estava em ruínas. Alguns salmos foram escritos quando a nação era forte e todo o povo de Deus se juntava em grandes festas em Jerusalém. Já outros salmos foram escritos depois que o templo foi destruído, quando o povo só podia adorar em pequenos grupos na angústia do cativeiro. Mas em todo tempo, em qualquer lugar, em qualquer circunstância, em qualquer geografia, em qualquer estado de espírito, sempre há um salmo para ser orado ou cantado. Eu fico fascinado quando eu olho para essa mentalidade que o povo de Israel, a nação judaica, tem. Se está festa, se há celebração, canta-se um salmo. Se é crise, luto, pranto, choro, ora-se um salmo. Se é um dia comum, na cadência normal da vida, pensa-se um salmo. Ou seja, a ideia é, cada salmo, que a palavra significa louvores, cada louvor da minha vida, não é apenas porque eu estou vivendo uma circunstância interessante. Ou seja, eu não louvo porque as coisas estão bem, louvo porque isso me faz viver. Estando ou não bem, estando no ápice, estando mais ou menos, a ideia é, eu louvo porque tenho um fôlego de vida. É como o Salmo coloca assim, ó, os céus celebram a glória de Deus. Interessante que ninguém nunca ouviu uma música cantada pelos astros. É porque eles celebram por ser, porque existem e foram criados pela mão de Deus, cujo único objetivo é render glória ao nome de Deus. Como diz o Catecismo de Westminster, no homem foi criado para glorificar a Deus. As obras de Deus glorificam a Deus. Os salmos nos levam nessa dimensão de glorificar a Deus. Excelência na glorificação do sagrado. Olha que interessante. O grande desafio da espiritualidade dos salmos é transformar a própria vida num salmo para Deus. Meu desafio a você que se matriculou, que está fazendo esse curso, é o desafio que eu tento viver todos os dias. Transformar minha vida num salmo para Deus. Que cada aula que eu ministre seja um salmo para Deus. Que cada vez que eu abrace meu filho seja um salmo para Deus. Que toda vez que eu seguro as mãos da minha esposa seja um salmo para Deus. Que todas as vezes que eu me debruço para montar uma aula, um curso, um livro, que isso seja um salmo para Deus. Que todas as vezes que você estiver na rua, caminhando, indo e vindo entre o trabalho e a casa, faça um salmo para Deus. Gere com a sua vida um salmo para Deus. Isso não é uma coisa fácil, não. É preciso tirar a ilusão do nosso meio gospel. Não é fácil viver para Deus. Até porque implica na renúncia de tudo aquilo que a gente vê hoje como o império lindo da facilidade. Andar com Deus não é passear pelo shopping. A W. Tozer disse que o mundo não é um parque de diversões, é um campo de batalha. Então é extremamente perigoso. Eu quero mostrar a vocês 10 conselhos que a espiritualidade nos Salmos nos fornece para aprimorarmos a nossa vida com Deus nessa nossa aula introdutória do curso, antes da gente entrar em um por um dos Salmos que a gente vai avaliar. Então eu quero dar uma direção nesse começo para depois entrar na ideia da adoração e aí a gente entrar nos Salmos. Mas para a gente começar a tomar um fôlego, eu queria te colocar esses 10 conselhos. São conselhos, e conselhos é uma coisa que a gente faz de amigo para amigo, dessa relação professor-aluno, nessa relação da academia. São conselhos, é aquilo que você faz se você perceber que isso faz sentido para você. Mas eu acredito sinceramente que isso pode ser um direcionamento ideal para a sua vida, assim como tem sido para a minha. 10 conselhos que a espiritualidade nos Salmos nos fornece para aprimorarmos a nossa vida com Deus. Está preparado? Papel e caneta na mão? Primeiro conselho, olha que interessante, gaste tempo com Deus. É fundamental gastar tempo com Deus. A imaginação dos salmistas era repleta de Deus. E isso só é possível quando gastamos e ganhamos nosso tempo com Deus. Por favor, não caia na tentação de achar que gastar tempo com Deus é perda de tempo. Muito pelo contrário. Gastar tempo com Deus será o melhor tempo que você tiver gasto na sua vida. Então gaste tempo com Deus. Preencha a sua imaginação com as coisas de Deus. Todo salmista que você olhar na Bíblia tem a imaginação repleta de Deus. Até um dado momento a gente vai ver numa das aulas o
que acontece com Asaf quando ele muda o olhar. Quando você tem seus olhos, sua imaginação, sua mente cheia da graça de Deus, sua vida vira um salmo. Então, para que a sua espiritualidade se aprofunde tremendamente dentro dessa ótica, faça isso. Gaste tempo com Deus. Isso é um conselho que eu tenho certeza que vai marcar profundamente as estações da sua vida. Vai redirecionar o calendário, a agenda, seu jeito de ser. Segundo conselho, que Deus seja o dono das suas agendas. Que Deus seja o dono das nossas agendas. Ou seja, Satanás não tem qualquer cartaz nos salmos. É interessante isso. É difícil você achar um salmo que trabalhe ou que se mescle profundamente na pessoa ou nas obras de Satanás. Não tem. Ele não tem qualquer cartaz nos salmos. Tudo nos salmos gira em torno da glória de Deus. Eu sou apaixonado por isso, por entender que Deus é o dono das agendas da minha vida. Que Deus seja o dono do seu dia, do seu calendário, da forma como você se move, o que te linka normalmente e, de novo, com a ideia de gastar tempo com Deus do primeiro conselho. Esse segundo conselho é a consequência imediata do primeiro. Se você gasta tempo com Deus, obviamente ele vai se tornar o dono absoluto das suas agendas. O que significa que você já não vai para onde quer, mas para onde Deus quer que você vá. Aí você consegue fazer a oração de Isaías capítulo 6. Eis-me aqui, eu estou onde o Senhor quer que eu esteja. Envie-me a mim, eu vou onde o Senhor quiser que eu vá. Porque minha vida só faz sentido aqui onde eu estou, porque o Senhor está. E lá onde o Senhor vai me enviar, porque o Senhor já está lá. Quando Deus se revelou para Moisés, lá em Êxodo capítulo 3, Deus disse para Moisés assim, eu sou o Deus de teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Ou seja, isso faz todo sentido, porque Moisés é um homem criado no Egito, que há pouco tempo havia descoberto que não era egípcio. Está vivendo uma espécie de crise de identidade terrível. Então, quando Deus se aproxima e se apresenta, Deus diz a ele, Moisés, em mim as suas crises de identidade terminam. Em mim você faz sentido. Eu sou o Deus de teus pais, eu conheço você, sei do seu passado, da sua genealogia, da sua história. Você não é um susto para mim. Eu sei quem você é. Que Deus seja o dono das nossas agendas. Terceiro conselho, transforme o seu comum no extraordinário da graça. Olha que coisa extraordinária. Transforme o seu comum no extraordinário da graça. Os salmos são construídos com os temas do cotidiano, mas são cheios da atmosfera do extraordinário. Eu amo isso dos salmos. São coisas comuns, como andar, caminhar por um lugar, fazer uma viagem de certa cidade até Jerusalém, como é o caso de sentar e conversar com alguém, ou de pendurar a harpa. Sempre coisas do cotidiano, do comum dos salmos, como comer, ou como partes da história de Israel, mas cada coisa dessa cheia de uma coisa ainda maior, do extraordinário de Deus. O que significa isso para mim e para você que estamos aqui hoje, inseridos nesse século e vivendo esse tempo? Significa que eu não preciso ser alguém super-herói, extraordinário, magistral, para viver a profundidade da graça. Eu posso, você pode viver de modo profundo a espiritualidade nos salmos na sua casa, na cozinha da sua casa, na empresa onde você trabalha, no ir e vir, dentro do ônibus, no metrô, no avião, onde você estiver. Porque o seu cotidiano vai ser preenchido pelos mistérios e os milagres da graça de Deus. Quarto conselho, já está até aqui na tela. Não se renda ao pessimismo. Os salmos são repletos das imagens da maldade, destruição, angústia e morte, mas nenhuma dessas realidades tem a última palavra. Os salmos são telas da esperança, mesmo que tenha maldade, morte, caos, crime, ódio, angústia, impérios invasores. Ainda assim, não é a última palavra que é dada por essas malignidades e angústias. O que dá a última palavra nos salmos é a sublime graça de Deus sustentando toda a história. Uma coisa que é incrível, belíssima dos salmos, é que quando você olha para cada um desses salmos, você tem uma certeza. Por mais difícil que seja o momento, por mais complicada que seja a crise,
Quando a graça de Deus está em mim, quando eu estou trabalhando com Deus, Ele é dono das minhas agendas, Ele é o Senhor dos meus dias, eu gasto tempo com Ele, eu sempre vou sair melhor do outro lado. A minha experiência é de fortalecimento e de formação. Ou seja, quando você mergulha nos Salmos, não é apenas em busca de informação, mas de formação e de amadurecimento. É importantíssimo lembrar disso. Os Salmos não é apenas, o texto dos Salmos não é apenas para me informar, mas para formar em mim um caráter mais transformado à luz da palavra. Quinto conselho: não se renda à fé fácil. Nada é fácil nos Salmos. Existem lutas, crises, dores. A fé fácil é um produto do mercado da religião. A fé em Deus implica em confrontos. Olha, não se engane, não há facilidades nos Salmos. O que há nos Salmos são confrontos terríveis. Talvez esses confrontos não sejam nem fora, mas às vezes dentro, que são os piores. Conflitos da mente, do coração, do clima de angústia, da guerra travada. Nenhum desses salmos são salmos de facilidade. A sua vida, espiritualmente falando, do ponto de vista cristão, também não é uma vida de fé fácil. Não se renda à fé fácil. Saiba que vai ser difícil, vai ter dia complicado. Mas lembre-se, este é o dia que o Senhor Deus fez. Sexto conselho: não se isole. Guarde isso no cerne da sua alma. A espiritualidade nos Salmos é comunitária. Ela acontece nos abraços e nas dores da sociedade. Não existe fé no isolamento da vida. Céu solitário não é céu, é só uma cela, é prisão. É preciso entender que a fé se faz nessa ida e vinda comunitária, nesse abraço que há entre nós. Não se isole. Quem se isola em pequenos movimentos ou fica o tempo todo isoladinho no seu pequeno mundo, apenas assina um atestado de pré-loucura, fica sozinho na vida, começa a ficar com cheiro de mofo na alma, e a alma com cheiro de mofo não inspira ninguém. Então não se isole. Sétimo conselho: não tenha medo da profundidade. Os salmos são convites ao mergulho nas águas profundas de uma espiritualidade viva. Quem tem medo da profundidade foge dos salmos. É gente que fica a vida inteira confundindo a Bíblia como se ela fosse uma espécie de analgésico celestial para você tomar e suportar a dor de uma vida vazia. Quem mergulha no Salmo sabe que vai encontrar profundidade, sabe que aqui dentro o nível vai ser mais profundo, sabe que a coisa vai ser tremenda e sabe que isso aqui vai fazer você crescer, respirar, alimentar-se do excelso, do sublime, do extraordinário. Então, não tenha medo da profundidade. A Bíblia é o único oceano que você pode mergulhar sem saber nadar e você tenha certeza, você não morre. Na Bíblia, você só vive. Isso é tremendo. Oitavo conselho: respire adoração. Os salmos são melodias da adoração, com palavras, com silêncios, com alma. É uma sinfonia da vida. Quando você mergulha no salmo, você respira a mais tremenda atmosfera de adoração que existe. Respire adoração. Eu vou falar um pouco mais da profundidade da adoração na próxima aula. Nono conselho: não perca Jesus de vista. Talvez seja estranho você pensar, nós estamos falando dos Salmos, Antigo Testamento, e o pastor fala sobre não perder Jesus de vista. Soa estranho para algumas pessoas que não conhecem Bíblia, porém os Salmos são profundamente cristocêntricos. Eles apontam para Cristo em cada aspecto. Cada salmo é uma partícula de um mosaico maior, cuja imagem que se revela é a imagem de Cristo. Todo salmo aponta para isso. Se você quiser fazer uma experiência rápida, é só você pegar o Salmo 22, que você vai ver perfeitamente a cena da cruz. Então, não perca Jesus de vista. Ler os Salmos é você entender que esse esboço que vai ser montado vai ser tremendamente colocado e coberto de vida no Cristo que vai andar no Novo Testamento, em cada uma daquelas partes. É extraordinário. E o último conselho: não perca os detalhes. A espiritualidade nos Salmos é um banquete para os olhos atentos. Mantenha-se atento aos detalhes, às metáforas, às linguagens, até o ritmo de cada salmo, porque cada salmo lança luz a um canto diferente da alma. Quando você mergulha profundamente nos Salmos, em cada janelinha dessa, ele vai jogar luzes sobre a sua espiritualidade. É tão belíssimo isso. Ou seja, que o mergulho
nos Salmos, que a gente vai fazer a partir daqui para frente, possa nos levar e nos elevar numa vida muito mais produtiva, feliz e também abençoada. Que Deus te abençoe, eu te espero na próxima aula. Que bênção! Você acompanhou o pastor Alain Brizotti nesta primeira aula do curso A Espiritualidade nos Salmos. Uma aula que nós estamos disponibilizando gratuitamente para que todos possam desfrutar e conhecer também este novo conteúdo inédito que entra agora na plataforma da academia. Lembrando que a nossa plataforma possui dezenas de cursos e este ano, especialmente, nós estamos com uma agenda de lançamentos muito intensa, preparando conteúdos novos para trazermos aos alunos ainda mais novidades. Alguns cursos já estão prontos, gravados, outros estão num processo de edição, outros já estão agendados para os próximos meses serem gravados aqui em nosso estúdio. Os professores animados, felizes, e nós louvamos a Deus por esta equipe que Deus tem levantado, pelos professores maravilhosos que a Academia de Pregadores possui e pelos alunos abençoados, maravilhosos que temos também espalhados pelo Brasil e pelo mundo. Já são alunos hoje em 48 países, a maioria deles, é claro, são brasileiros, tem alguns irmãos da África, que falam a língua portuguesa, alguns na Europa também que falam português e que vêm até nós querendo aprender mais, com sede da palavra, descobrem o nosso site e estão desfrutando destes conteúdos inéditos, abençoados, que trazem edificação para líderes, que trazem uma visão nova para muitos pastores, para muitos pregadores, e isso nos deixa extremamente felizes por termos você conosco mais uma vez. Queremos agradecer de coração a cada aluno, a cada líder que divulga a academia, a você que não fica só com você, mas sai espalhando as boas novas, convidando outros para participarem também deste projeto. Que Deus te abençoe grandemente neste ano, que as mãos de Deus estejam sobre a sua vida, sobre o seu trabalho, naquilo que você vai desempenhar em prol do reino de Deus. Outra coisa muito bacana que eu gostaria de compartilhar aqui é que nós já estamos nos preparativos, ainda não temos a data definida, mas estamos preparando a nossa caravana de estudos para Israel. Em breve nós teremos a caravana da Academia de Pregadores para Israel e você pode participar desta grande bênção. Fique atento na plataforma, no seu e-mail, que nos próximos dias nós já queremos enviar novidades e aí você também tem tempo ainda de se preparar e estar conosco nesta caravana no final do ano, tá bom? Será uma grande bênção podermos compartilhar de uma viagem de estudos, uma viagem diferente, não apenas de turismo, mas para aprender ainda mais da palavra de Deus. Pois bem, se você não é um aluno e quer se inscrever, quer saber como funciona, como eu faço para participar desta bênção que é a Academia de Pregadores, eu vou explicar rapidamente agora porque é fácil demais mesmo e você pode hoje mesmo fazer a sua inscrição. Tudo é feito pelo site, você não precisa nem entrar em contato conosco, basta entrar no site academiadepregadores.org ou clicar no botão aqui da página, você será direcionado para o nosso carrinho de compras, onde pode finalizar o seu cadastro, a sua inscrição. Preencha ali o seu e-mail, crie uma senha, preencha os seus dados pessoais, nome, endereço, CPF, os dados que são solicitados no cadastro básico e depois, no último passo, você faz o pagamento. São pequenas mensalidades. Você paga apenas R$ 49,90 por mês e nada mais. Não tem pegadinha, você não paga taxa extra, é R$ 49,90 por mês e nada mais. Para ter acesso a todos os nossos cursos, 24 horas por dia à sua disposição. Você estuda no seu ritmo, no horário que for melhor para você. Você pode estudar de qualquer lugar, pela internet, no seu período de folga, nas férias, à noite quando chega em casa, de madrugada, no horário que você se sentir melhor para dedicar um tempo exclusivo para o estudo da Palavra de Deus. Faça a sua assinatura no site e somente R$ 49,90 por mês é o que você vai pagar no cartão de crédito.
Não é uma compra, por exemplo, para o ano todo, parcelada, né? Em parcelas de R$ 49,90, não. É somente este valor que é lançado todo mês na sua fatura, é uma assinatura mensal e por isso não compromete também o limite do seu cartão de crédito. R$ 49,90 é menos do que uma pizza por mês para você ter acesso a alguns dos melhores professores da atualidade, dezenas de cursos, um conteúdo maravilhoso que, por certo, vai edificar grandemente a sua vida. A partir do momento que você efetuou o cadastro, fez ali o pagamento, cadastrou o cartão, não se preocupe, porque nos próximos meses a cobrança é feita de forma automática, então não precisa passar o cartão novamente e também não tem fidelidade. No momento que você, porventura, precisar ou quiser cancelar, manda um e-mail no nosso suporte e o cancelamento é feito sem nenhuma burocracia para você, tá bom? Lembrando também que os alunos têm acesso à nossa loja, a nossa livraria online, com descontos de até 40% em livros, bíblias de estudo, presentes, todo o conteúdo que você precisa para aprender ainda mais, você vai encontrar na nossa loja online com desconto exclusivo, com preço especial para quem é assinante, para quem é aluno da Academia de Pregadores. Você vai receber o seu cupom de desconto e vai usar este cupom de desconto dentro desta loja online também. E só os descontos que você recebe, se você é uma pessoa que gosta de ler, gosta de estudar, gosta de comprar livros, só com os descontos que você vai receber na loja, já paga a sua assinatura. É mais uma grande vantagem, um benefício que você tem ao ser um assinante da Academia de Pregadores. Que Deus te abençoe. Muito obrigado por ter acompanhado a aula de hoje. Muito obrigado por ter assistido conosco mais esta transmissão aqui. Nós queremos agradecer aos alunos também que já estão conosco e a você que agora estará fazendo a sua assinatura e se tornando parte desta família, desses milhares de alunos espalhados pelo Brasil e pelo mundo. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda e que Deus te abençoe e te dê cada vez mais estrutura através do estudo da palavra, cada vez mais vontade de aprender, cada vez mais dinamismo para fazer a obra de Deus com muita, muita alegria mesmo. Um grande abraço, fique na paz do Senhor Jesus e até o nosso próximo encontro. Estude a Bíblia Sagrada de forma simples, pela internet, mas com profundidade. Desvende os mistérios da palavra e transforme completamente seu conhecimento bíblico e sua vida ministerial. Este projeto inovador, inédito em língua portuguesa, reúne alguns dos melhores ensinadores da atualidade para capacitar a igreja e preparar líderes. Já são milhares de alunos em 48 países que estão desfrutando de aulas espirituais e cheias de revelações. Na Academia de Pregadores, você vai encontrar professores que são referência naquilo que falam, preparados para ensinar. Nomes como Elianai Cabral, Cláudio Gama, Alan Prisotti, Napoleão Falcão, Carvalho Júnior, Benhur Lopes, Josué Brandão, Elias Torralbo, Eduardo Reis e muitos outros. Cursos com certificados, reconhecimento e conteúdo de excelência. Tenha acesso ilimitado a todos os cursos pagando apenas R$ 49,90 por mês. Veja as aulas pelo computador, pelo tablet ou no celular, numa moderna plataforma digital, no horário que quiser. Você ainda pode rever as aulas sempre que precisar. Aproveite esta oportunidade e faça parte da Academia de Pregadores, a maior escola bíblica e teológica online.